E aí eu falei, vou pegar umas encomendinhas. Peguei umas encomendinhas, voltei acho que uns 15, 20 dias depois para Orlando. Olha! Aí trouxe mais. Mas você já visualizou o negócio. Você Não, falou, aí cara, onde você perguntou onde virou a chave. Aí, eu falei assim, nossa, sempre gostei de creme, sempre gostei de cosmético. comprar, que maravilha, né? Ai, que delícia. Compras né? nos Estados Unidos. Ai, que luxo. Para. Eu nem tinha noção de que ali eu era uma sacoleira. Sim. Eu comecei como uma sacoleira. De luxo, mas, né? Sim, claro. Mas eu era uma sacoleira. Muito bem, meu povo, estamos iniciando mais um CNPJ Cast. Eu sou Somália, host desse programa e acompanhado, né? Acompanhado, né? Se apresenta, meu irmão. Eu, Carol Uriques, esposa, Host. e mãe. Que timidez é essa? Ai, Da não onde que sei, tá? não Meu sei. Deus. Me deu. Ai, para. Enfim, gente, estamos no nosso 8º episódio, né? Um oferecimento da Estácio, Universidade de Campo Grande, e do Bia Live, um estúdio focado na beleza natural da mulher. E hoje a nossa convidada, incrível, maravilhosa, é uma colecionadora de CNPJs. E ela tem história, ela tem know-how, ela tem muito ouro guardado dentro de si. E é a Ana Laura. Oi, Ana, tudo bem? Ana. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo e pela sua presença aqui para Vocês enriquecer. pelo convite, eu tô nervosa aqui. Normal, todo mundo fica no começo. Meu povo, pipoca, suquinho, vai ter história hoje. Hoje tem Hoje história. tem. Aliás, temos, né, Então, Carol? Muitas Tem direto histórias. do túnel do tempo, né? Literalmente, Direto Somália, do direto tempo. do túnel do tempo. A Carol foi minha fada. Ela vai contar a história da Inclusive, fadinha. faz parte do meu primeiro CNPJ. Era o primeiro? Primeiro, Carol. Vamos puxar então a ficha de Vamos. lá. Vai lá, Ana, começa. Eu fui literalmente palhaça, né? Você lembra, né, Carol? Sim. Tive uma empresa de festa por quase 12 anos. E começou como brincadeira. Eu acho que como todo empreendedor mesmo. Vou Sim. ver se vai dar certo, né? Exato. Eu era muito novinha, não era casada ainda, namorava meu esposo, mas nós não éramos casados. E, enfim, né? Foi crescendo. E eu trabalhava com adolescente. Gente, se fosse hoje... Hoje ia dar problema, hein? Iria dar problema, Hoje porque ia dar eram problema. adolescentes de... Você tinha quantos anos, Carol? Uns 13? Nossa, eu tinha 13. 13 anos. 13. Então era assim, de 12 a... Acho que a mais velha devia ter... Acho que 15. Tem que ser dancinha do TikTok. esse povo hoje. Exatamente. Né? Era Mais mais ou ou menos. menos isso, né, Carol? É. E era uma equipe muito grande. Eu cheguei a ter quase 30. Caramba. Não eram funcionários, né? Mas eram colaboradores, né? E é tão engraçado que dessa turma toda... Todos eu tenho contato até hoje, converso com praticamente todos. Né? A Carol é uma dessas pessoas que eu literalmente vi crescer, sou apaixonada. A hora que ela veio me recepcionar, eu falei assim, cadê a sua mãe? Né? E ela, cadê suas crianças? Eu falei assim, então... Já estão tudo Criança não tem mais, né? Não tem. E a Lilica Diversões passou pelas minhas mãos, pelas mãos das minhas irmãs, porque... Não, você que abriu. Eu que abri. Eu falo que eu sou como chama A hoje? founder. Founder. É, founder. Né? E aí depois a minha irmã, foi muito engraçado que eu arrendei para minha irmã e depois acabei vendendo. E depois ela acabou vendendo e foi assim. E teve a Lilica de Dourados também. A Ah, minha você irmã... também foi pra Dourados. Não, mas não era minha, já era da minha irmã. Entendi. Da minha outra irmã, porque todo mundo teve Lilica lá em casa. Entendi. A minha cachorra chama Lilica. Ah, tá, claro. Pra perpetuar mesmo o nome, né? E eu falo assim, tudo que eu fiz até hoje, faço, é porque realmente não era só paixão, porque eu acho que paixão passa, né? Sim. É amor, Sim. né? Até minha cachorrinha, Lilica, vem por conta da Lilica Da Festas, Lilica né? Da Festas. Lilica Diversões. Eu era palhaça, eu era fada, eu era princesa, eu era panda, eu era tudo. Ô, Ana, e o que te levou, assim, ir pra esse ramo específico? Você Criança. curtia magia ou... Ah, Criança, sempre amei criança. Tanto que Entendi. hoje
na igreja, né, eu ajudo, né, faço parte de um ministério que é infantil também, que é um dos ministérios, né? Legal. Mas criança, sou apaixonada. Ai, cara, E ver, você sabe, Carol, já trabalhou Sim, comigo, sim. sabe? E ver o rostinho das crianças ali acreditando naquela fada, naquela palhaça, naquele personagem, Naquela aquele magia, universo. né? Ai, era bom demais, Os olhinhos meu Deus. brilhando, né? Brilhando. Eu falo assim, só quem é mãe, pai, tio, tia, madrinha, não é assim? É verdade. Que sabe realmente o quão especial é, né? Verdade. E eu falo que eu larguei esse ramo, mas isso não saiu de mim. Eu amo, até hoje. Que legal. Falo da Lilica com muito carinho, muito carinho. E A foram Lilica, quanto? 12 anos empreendendo? Quase 12. Tá. Na Lilica. Na Lilica, Na sim. Lilica, sim. quase 12. Meu marido trabalha com brinquedos, Com né? brinquedos, sim. Então, assim, e ele é a mesma coisa, ele também. Eu falo que eu acho que eu vou ser uma excelente vó. Eu acho. Ana, e aí terminou a Lilica, você vendeu para sua irmã. Isso. E aí como foi essa transição? O que você ficou? Você terminou por um propósito ou não? Na verdade, eu tava grávida da Ana Luísa. Ana Luísa hoje tá com 17, vai fazer 18 anos, meu Deus. Ai, como passa. Jesus. E aí, eu continuei com a Lilica ainda mais quase um ano. Foi quando eu vendi para minha irmã, né? Na verdade, eu queria descansar. Eu estava muito cansada. Filho pequeno, vocês sabem como é isso. E é filho todo final de semana, né? Era todo final de semana ou todo Olha, dia? a praticamente? Lilica, na verdade, era todo dia. Caramba. A Lilica eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha Natal, não tinha Ano Novo, não tinha feriado, não tinha nada. Enquanto estava todo mundo festando, eu estava trabalhando. Sim. Literalmente trabalhando. E assim, eu saía de uma festa, entrava em outra. E até mesmo quando eu parei de animar, porque chegou uma fase que não combinava mais aqui a personagem com uma fada, né? Que aí já tinha Carol, na época, né? Mas eu estava ali por trás dos bastidores, né? Literalmente empreender é isso, né? Então eu não animava, mas eu estava ali no escritório, eu estava trabalhando e chegando tarde em casa, às vezes marido junto. Teve uma época que eu tive 2 motoristas, mais um maritorista, mais um marido. Eu lembro. Né? Você é dessa época, né, Carol? Tão grande que era a demanda. Era muito. Ela muito tinha grande. 3, 4 festas no final de semana, Eram, assim, no dia. Eram 2 carros, mais o carro do meu esposo, carregando, buscando. Era um ramo, assim, na época, não era novo, mas era algo que era meio que exclusivo. Não tinha muitas opções em Campo Grande. Né? Foi uma época muito boa também para ganhar dinheiro. Sim, né? sim. Deu pra surfar bem. Deu, surfei bastante. Legal. Peguei muita claro. onda. Pra trabalhar tanto assim, Sim. né? Tem que valer a pena também, né? Sim, empreender é isso, né, Somália? A gente ama o que faz, mas se também não vier a remuneração, né? Com certeza. Mas era muito cansativo, mexer com festa. Se tem alguém aí que mexe com festa, vai entender o que eu tô falando, porque é muito cansativo, dá muito trabalho. E ali, nessa época, eu mexia com o sonho dos pais. Não é com o sonho da criança. Porque a criança fala, a mãe entra na onda, a avó entra na onda, não é assim? Mas a gente mexe com o sonho dos pais, aquilo que muitas vezes os pais não tiveram, né? E se você pode até decepcionar a criança, mas não decepciona o pai da É criança. muito louco isso, porque realmente... Caramba. Não é verdade? Hoje vocês são Faz Eu não pais. sentido. tinha parado Não, pra mas faz pensar por sentido, esse cara. lado. Tem pai que não teve e ele Exato. quis reproduzir. né? Às vezes a criança nem quer aquilo, Nem mas tá a afim. mãe A quer mãe, o e pai, faz de tudo, aham. né? E às vezes a criança está sonhando com algo e aí você tem que fazer aquilo que a mãe pediu, mas você está vendo que a criança não é aquilo. Que não é aquilo e você tem que encantar a criança também. Também. É difícil. Eu chorei algumas vezes. Ai, eu imagino. Algumas, muitas vezes. Sim. Né? Porque você via que a criança não era aquela vibe. E você tinha que fazer pela mãe. Pela mãe. Ah, é muito triste. Eu faço isso hoje. e aí é inclusive. quando a gente percebe, me corrija se eu estiver errada, é quando a gente começa a perceber que tem um ruído no propósito. Isso. Né? Porque assim, você entrou para a criança. Exatamente. E aí você começa a ter essa crise de que você está tendo que agradar mais a mãe do que a criança. A Dinda. A Dinda. É assim, era A assim, Dinda. era mais... Sim. É exatamente isso que você está falando, Carol. Eu só não tinha um entendimento Claro, ainda a clareza, de propósito, aham. qual é o Não, eu não tinha esse entendimento. Sim. Mas eu falo que quando Deus habita em nós, o Espírito Santo já vai fluindo, Você né? sentia já, né? Sim.
Sim. Por isso que chorava. Essa diferença. Né? Eu chorei muitas vezes. Muitas vezes. Natal, Ano Novo, ver pai, mãe... Nada contra quem bebe, eu não bebo. Eu falo de álcool. Sim, sim. Ver pai e mãe ali bêbado, trêbado, na frente da criança, e a criança pedindo para parar. Sabe? Vamos brincar em outro lugar. Eu vi muitas vezes com crianças assim, pequenas mesmo, 8, 9 anos. Eu não sei se você pegou alguma coisa nesse sentido. Não me recordo. Mas eu peguei alguns eventos, algumas festas assim que eu tive que intervir com equipe. Caramba. Muitas. Não foram uma nem duas, não. Foram algumas. E olha só, quem tá de fora, a gente não para Porque o pra convidado... pensar nisso. Olha só, você quando vai numa festa como convidado, começa a observar a partir de hoje. Vocês têm crianças, Sim, então vocês sim. começam a observar. Às vezes a criança ela não quer aquilo. A criança quer brincar. Sim. A criança quer abraço. A criança quer a presença, ela não quer o presente. Ela quer o presente, mas ela quer muito mais a presença do que o presente. Sim. Sabe? E eu só não entendia nessa época isso que eu tô falando hoje. Sim. Mas aquilo lá começou a doer, começou a machucar, e aí eu não entendia. Mas hoje eu sei que era isso. Entendi. Entendeu? Caramba. E será que foi isso que foi te levando até essa exaustão, né? Você chegou no momento de exaustão. Pode ser. Eu não, como eu disse, Inconsciente. eu não tinha essa certeza, essa clareza que eu tenho hoje, né? Mas eu acredito que sim, sim. Faz sentido. Eu acho. Eu acho. E assim, mãe, eu estava com 2 filhos, a loja do marido na época pipocando. Então, estava bem difícil conciliar escola, empresa, filho. E era empresa, não era dentro da minha casa. Sim. Ao contrário da minha outra empresa que eu atuo hoje, né, começou dentro de casa, a Lilica não era dentro de casa. Apesar que eu levei uma época para dentro de casa, deu tudo errado, voltei para... Né, tive que locar espaço, enfim. Mas foi bem difícil. Então, eu queria ser mãe. Eu queria cuidar, eu queria... Né, eu queria dar tudo o que eles precisavam, tudo o que eles pediam, tudo que eu não posso reclamar, falar, eu não tive isso, eu tive, graças a Deus, né, eu nunca fui rica, milionária, mas eu sempre tive de tudo, então eu não posso reclamar isso na minha vida. Mas a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, claro. não é? É verdade. E eu queria o melhor para os meus filhos também. Eu queria ter tempo para eles, eu queria ter tempo para brincar, e eu nunca brinquei, Carol. Nunca brinquei. Nunca, por isso que eu falo que eu vou ser uma excelente vó. Com certeza, né? com certeza. Porque eu estava sempre muito focada no trabalho. Sim, né? Então, sim. Mas estamos juntos, eu também poucas vezes sentei e brinquei. E volta e meia vem, né, essa cobrança. Essa culpa, Essa né, culpa. que o tempo de qualidade é você sentar e brincar com a criança. Não necessariamente. Não. E aproveitando até o Dia das Mães, né, que a gente teve verdade, agora. Feliz dia! Pra nós. Pra nós. E eu ouvi um feedback da Clara, da nossa filha mais nova, que eu tremi, assim, sabe? Aquilo que arrepia. Que ela falou assim pra mim, mãe, eu tô com uma dúvida. Aí eu falei, qual? Como que você consegue ficar tanto tempo fora de casa e ainda ser uma mãe tão presente? Que linda. Cara. Linda. Eu juro, até caiu ali o negócio. Ana, meu coração arrebentou, assim, sabe? Quando Deus fala pra mim, tá tudo bem? Porque é uma culpa que a gente carrega, Sim. né? A gente quer tanto prover, a gente quer tanto dar tudo do bom e do melhor. Sim. E se dividir entre essa questão de tempo de qualidade, tempo de, né? Correria, enfim. E, cara, quando eu vi isso dela, meu coração, nossa, ficou muito em paz. Sabe o que é bom? É você ter essa certeza de que tá tudo bem. Exato. Que você trabalhar, a gente não tá aqui falando, olha, você tem que parar tudo que você tá fazendo para cuidar dos seus filhos. É também, mas é conciliar. Exato. Né? É conciliar. Eu acho que tudo em excesso não é legal. Né? Inclusive, eu acho que assim, a nossa primeira igreja é a família. Total, certo? concordo. Não adianta nada você trabalhar demais, você servir demais e não cuidar do que é o teu principal teu ministério, né? propósito, sim. que é a família, sim, né? Sim. E quando isso está desregulado, você precisa parar, orar, respirar, conversar com o seu marido ou com a sua esposa e falar onde nós estamos errando. Exato.
Não é verdade? É isso mesmo. E tempo de qualidade não quer dizer que você fica lá 1 hora, você pode estar 1 hora, eu e você aqui, ou no celular. Exato. E cada um na sua, e cada no seu um na mundo. sua. É. Né? Cada um no seu quarto. Hoje em dia, minha filha tem até falado muito sobre a mesa. A gente toma café da manhã junto, exceto meu filho. Ele não toma café da manhã de jeito nenhum. Ah, tá. Mas- Jejum intermitente. Você tá entendendo? Então é importante. Acho que a família sempre, Sim. sempre Em primeiro organizar lugar, isso né? em primeiro lugar. Show, show. Ô, Ana, e aí encerrou a Lilica, Encerrou. você passou pra frente, vendeu. Passei. E aí depois qual que foi o seu próximo CNPJ? Aí eu achei que eu fosse ficar em casa, Ah, né? sim, claro. Todas Aí marido achando. vai me Tirar umas sustentar, férias. vou viajar, ai que linda. Herdeira. Princesa, herdeira. Esposa. Exato, esposa troféu. Esposa troféu. Só que não, né, É, querida? né? Porque eu acho assim, que quem nasceu com sangue empreendedor tá ali, né? Concordo. Eu fui ajudar meu marido uma época na loja, mas não rolou. Eu brigava muito com ele comigo, porque ele tem um pensamento, tem outro, e até hoje, se a gente trabalhar, hoje ele é meu financeiro. Certo. Ele é meu financeiro, eu falo que ele devia fazer contabilidade para ser o contador, ser tudo, né? Eu faço compra, eu vendo, mas ele é meu financeiro. E fui trabalhar com ele, não deu certo, porque eu pensava de um jeito, penso até hoje de um jeito, ele pensa de outro, e casamento é isso, Sim. né? Total. Ter um propósito, mas Mas né? cada um com seu jeito. Cada um com seu jeito. Sim. E aí não deu certo, e eu falei, não deu certo, eu vou ficar em casa. Isso na loja? Na loja, Na loja dele, tá, eu tava com ele. Eu fiquei, acho que em casa 1 ano, mas não rolava. Nossa. Não é a gente, Não. né? Tipo, você olha aquele ambiente... Acho que o pior período da minha vida foi quando eu fiquei em casa. Eu Ô, Ana, entendo. a loja de brinquedo é ali na Na Rui Barbosa. Barbosa? É, vai fazer Você- 23 ou 22 anos. Se eu te falar que aquela loja, onde é a loja mesmo, ali foi o meu primeiro depósito de bebida. Eu tinha uma Jura? Cordil que era exatamente naquela esquina. Jura? Olha isso! Você vê que loucura? Que Foi bem bênção! ali. Foi um dos meus cases de quebra. É porque as Gente, pessoas acham gente lá, vai. acha que sempre foi um mar de rosas, né? Sim, e na verdade não. Eu aprendi não. muito ali naquela Cordil. Fiquei um ano e pouquinho. Você sabe onde começou a loja do meu esposo, na verdade? Dentro de um guarda-roupa. Olha só. Ah, A loja do Rodrigo começou dentro de um guarda-roupa. Ele trabalhava com o tio dele, né? E aí ele saiu, eu já tinha empresa de festa, já, tipo, acho que há 2 ou 3 anos. Já trabalhava com festa. E ele, vou vender, vou não sei o quê. Eu falei, vai. Aí todo dia eu chegava, você pediu demissão pro seu tio? Não. Eu acho que a gente ficou assim, quase uns 6 meses. Eu perguntava todo dia. Você pediu demissão pro seu tio? Eu vou ligar pro seu tio, vou falar pra ele. Ele não queria, ele tava com Ele receio tava com medo. O Rodrigo normal, né? sempre foi muito pé no chão. Seguro. E é até Sim, hoje. sim. Ele é muito... Ele é pé no chão mesmo, né? sim. E eu sempre fui assim, vamos, vai. Ousada. Eu sempre fui muito ousada. Eu não tenho medo. Isso é perigoso. Por isso que eu acho que o casal se completa nisso. Exato. E aí, quando ele falou assim, pedir demissão, eu... Aí me deu aquele medo. Agora, será que era isso Calma. mesmo? Foi muito engraçado. O que nós vamos fazer? Não, calma. Aí ele viajou, foi em São Paulo, trouxe mercadoria. E onde nós vamos colocar? Não tinha loja, não tinha espaço. Porque a Lilica, eu tinha o espaço da Lilica, você lembra, Carol? Mas não combinava. Mas era ali na Rui Barbosa. Era na Rui Barbosa. Tá, porque eu já lembro eu acho que Lilica. quando eu entrei já tinha os produtos dele lá. Porque era meio dividido, assim. Era meio Era uma junto, parte isso. era uma Mesmo parte lugar, da mesmo Lilica. lugar. Mesmo sim. lugar, tudo Entendi. junto. Piseiro. Aliás, eu tô pensando é que eu sempre trabalhei com o Rodrigo, né? Pensando. Olha só. E aí... Mas não tem como desvincular. Não é tem, difícil. não tem, não dá. Até porque você pega uma habilidade de um com a habilidade do outro, igual você acabou de falar, e aí exatamente. acaba que sempre trabalha junto. E aí, enfim, aí foi crescendo a loja dele e tal. Aí a gente colocou as empresas juntas, era metade brinquedão, metade Lilica. Na verdade, a Lilica não tinha um nome. Aí a gente criou esse nome Lilica numa festa e tal. Mas, enfim, quando eu fui trabalhar com o Rodrigo, que não deu certo, eu lembro que nessa época eu fui para casa, fui ficar em casa, fui ser mãe e observei o ouvido do meu filho. O ouvido do João Vitor tava com... vazava, né? Tinha... eu esqueci secreção. uma secreção. Enfim,
E vamos procurar médico. Coisa de mãe, né? Sim. E aí eu descobri um tumor no ouvido do meu filho. Enfim, Quantos aninhos? ele tinha acho que 7 para 8 anos. Eu não lembro exatamente. Mas ele tinha 7 para 8 anos. Acho que isso. E aí eu lembro direitinho do médico falar, olha, é um caso grave e nós precisamos fazer uma cirurgia, nós precisamos fazer uma intervenção. E eu falei, Senhor da glória. Porque assim, quando fala em cirurgia em filho... Aí desmonta. Deus é desmonta, mais. meu Deus. Não, e tumor ainda, gente. Não, eu fiquei emocionada. Não. Foi muito difícil. E eu falei, eu vou fazer tudo que esse guri quer. Aí volta lá no sonho. Sim. Tem sonhos que a gente acha que é da criança, mas é de quem? É nosso. É nosso. Sim. Falei, eu vou levar esse menino pra Disney. Vamos viajar. Mal sabia eu que Jesus já tinha um plano na minha vida, né? E aí nós fomos parar lá em Orlando, lá nos Estados Unidos. Eu tinha dinheiro, Carol? Você tinha dinheiro? Não, porque eu não tinha. Nós parcelamos essa viagem. Cara, coragem. Vamos, porque as pessoas E vamos acham viver. que eu era milionária. Não, eu não tinha. A gente foi, sim, com a cara e com a coragem, parcelado. Mas a gente precisava fazer dinheiro. E eu trouxe 27 potes de Victoria's Secret. Não nem vocês podem falar. Pode. Mas eu trouxe 27 cremes dentro de uma mala para vender. Mas assim, Começou aí. A chavinha virou lá em trazer os produtos ou você já Olha, foi com essa ideia? Não, setada? eu fui para ir na Disney. Tá, Porque eu queria fazer todas as vontades do meu filho. tá. E aí, enfim, né? E aí nós fomos para lá, deixar meu filho feliz, porque na minha cabeça, a gente sempre pensa, vou perder meu filho. Vai vir o pior Sim. já. Vai vir o Sim. pior. Eu, não, né, eu acho que eu já tinha essa fé não sei nem de onde que vem, que é de Deus É de mesmo. Deus, exato. E aí nós fomos lá e eu falei assim, Rodrigo, a gente já tá aqui. Naquela época, dólar era 1 por 1. Cartão lembra? já tá que daquele beleza. jeito. Não, mas o dólar Era bom, muito maravilha. barato naquela época. E aí eu Você falei... lembra que ano que era? Mais ou menos? Não lembro. É que faz tanto tempo que o dólar foi 1 por 1, Foi né? muitos anos já. Ah, deve Ele ter tinha sido o 7, 8 aninhos. 2008? Carlão, 7, 8. aí. Dólar 1 por 1. Lembra? Faz Não. muitos anos, né? Enfim, aí lá eu falei assim, eu vou levar uns creminhos para vender, né? Porque naquela época não tinha essas coisas assim, eu não tinha noção, na verdade, que é alfândega, isso aí é ilegal. Sim, não, porque sim. o empreendedor, ele tem um monte de ideia, mas ele não tem noção do E que ele é tem a legal, do vontade. que não é legal. Isso, Não é verdade? isso. Olha, você precisa ter um CNPJ, você precisa, né? Mas eu não tinha essa noção. Sim. E, enfim, trouxe. E veio tudo bem. Na Veio mala, tudo passou bem, tudo certinho, passou tudo bonitinho. certinho. 94. Não, Não. gente. Deve ser. Ó, quando o Plano Real Deve foi ser criado, mesmo. 1º de julho de 94. Não é Não. 94, não. Não, porque Não, você não foi era de nem quando? casada, eu casei em 2000. É, capaz. Não, então... É. Já tá um pouquinho mais caro, então. Mas deve ter sido. mais ou menos. Mais ou menos 2007, isso. O por dólar aí. tava bem baixinho. 2006, 2007. Não, era 82 centavos. Tá, mas tudo bem. Mas enfim. Enfim. Aí trouxe esses cremes e eu vendi esses cremes em um dia. Naquela época, era muito dinheiro aqui. Uma paulada, assim. Era, tipo, sei lá, mas era caro. Sim. E ninguém tinha aqui em Campo Grande. E, enfim, ninguém tinha. Eu falei, vou pegar encomenda. A gente Existe usava Orkut, lembra? Isso que eu ia te Eu perguntar ia agora. perguntar Qual que era a agora, ferramenta porque- de venda que você Orkut. usava? Qual que era a Orkut. plataforma? Era Orkut. Entendi. Orkut. E aí eu postei, e aí a gente foi pro... Diz que o Orkut tava voltando, inclusive, gente. Será? Que Elon loucura. Musk, né? Certeza. Acho que não vai Mas rolar. acho que não deu certo. Não deu? Rolou a conversa, mas acho que não deu certo. Enfim. E era Orkut e tal. E aí eu falei, vou pegar umas encomendinhas. Peguei umas encomendinhas, voltei acho que uns 15, 20 dias depois para Orlando. Olha. Aí trouxe mais. Mas você já visualizou o negócio. Você Não, falou, aí cara, onde você perguntou onde virou a chave. Aí eu falei assim, nossa, sempre gostei de creme, sempre gostei de cosmético. comprar, uau, que maravilha. né? Ai, que delícia. Compras Compras, é. nos Estados Unidos. É. Ai, que luxo. Para. Eu nem tinha noção de que ali eu era uma sacoleira. Sim. Eu comecei como uma sacoleira, de luxo, Sim, mas, né? Sim, claro. Mas eu era uma sacoleira. E aí, já não queria nem mais saber da Lilica. Lilica, você guarda aí. Fica aí, Lilica. Aí,
Ah, você não tinha ainda desfeito a líquida? Já tinha vendido nessa época. Mas aí sempre fica, né? Fica, porque, tá com a minha irmã. Mas, Ela podia tá tá fazendo fazendo errado. isso. Desapego. Eu tava vendo, isso aí não é legal. Aí trocou a boneca, lembra da boneca? Lembro. Aí trocou a boneca, trocou o vestido da boneca, fiquei arrasado, mas a empresa não era mais minha. O apego. O apego. Mas aí eu já não tinha mais isso, porque aí eu já vislumbrei outras oportunidades, né? Enfim, veio a Princess. Que legal, cara. Princess. E aí, Ana, você vendeu tudo em 2 dias. Aí então, foi, como eu disse, né? Atômico. Foi muito rápido, Carol, muito rápido. E aí eu falei, meu Deus, esse negócio tá crescendo. É tão engraçado que eu tava, até comentei com vocês, né? Eu lembro que um dia eu tinha orado, eu nem sabia que eu tinha orado por isso, mas eu tinha pedido para Deus. Nem sabia que isso era orar. Orar é conversar com Deus. Sim. Eu nem sabia que eu tinha pedido isso. Mas eu lembro que eu pedia uma estratégia que fosse tão bombástica quanto tinha sido a Lilica. Porque a Lilica eu era apaixonada. Eu posso dizer que eu amei a Lilica. Sim. E então eu amava aquele empreendimento, eu amava trabalhar naquele empreendimento, amava os clientes. Eu amava tudo. É um filho, praticamente, quando você... A empresa é um filho, né? É um filho, você começa, né? Pequenininho. Sim, exatamente isso. Né? Primeiro você vai gestar aquilo, né? Isso, a ideia. E aí, quando nasceu a Princess... bem depois, acho que um ano depois, que estava dando certo, eu não tinha loja ainda. Todo mundo vai do físico para o online, eu vim do online para o físico. Sim. Aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, eu lembro que um dia eu pedi para ter uma estratégia. Você olha como Deus é Deus de detalhes. Total. Ele é Deus de detalhes. Ele não esquece de um pedido de um filho. Sim. E foi assim comigo, ele não esqueceu. E hoje eu colho coisas que eu pedi no passado. Né? Os filhos que eu tenho hoje, a forma como eles são, eu orei. Sim. Eu orei quando eles ainda estavam aqui dentro. É maravilhoso isso. Maravilhoso. E aí eu comecei aí eu não ia mais para Orlando, eu já ia para Nova York. Ai, que chique, milionária! Mas não é por isso, eu vou contar, gente. Tem um motivo. Eu não dirijo muito bem. Eu dirijo, né? Tenho carro, mas eu não dirijo muito bem. Entendi. Imagina não dirigir muito bem nos Estados Unidos. Meu Deus. E Orlando, só carro. Miami, só carro. E só tava indo você? Só eu. E Nova York não precisava de carro. Porque Nova York é táxi, é metrô, né? E muito, eu andei muito a pé. Muito a pé em Nova York, mas muito. Então, e você domina o inglês, assim, super? Então, não domino. Gente, no pelo. Quando quer, faz. Não tem por isso que fala, quando tem um dito popular que diz assim, quem tem boca vai a Roma, né? Total. Quem tem boca vai a Nova York. Sim. Literalmente. Que Faz máximo. compra, my gift. Negocia. Eu sabia ganhar presente. Sério? Eu ganhei muitos brindes e eu vendia todos os brindes. A margem, ó. Porque, gente, uma coisa é você ganhar um brinde de uma garrafa PET, Sim. outra coisa é você ganhar um brinde de uma máscara da Dior. Uma máscara de E lá cílios. eles têm muito essa cultura, né, Ana? Tem. Do presente, eles, né? Eles são... Começa lá pela... O cupom. Tem o cupom book, mas tem a... Como que fala? Quando não é oferta, como que fala? Fugiu o nome agora. As taxas? Não, tem as taxas, mas assim, as pessoas, elas bonificam, né? Dá uma gorjeta, isso aí. As pessoas dão muita gorjeta. Aliás, as pessoas que trabalham em restaurantes, elas dão muita gorjeta. Aqui o brasileiro não tem. Vai no restaurante e começa a pagar os 10%. Exatamente. Não é isso, não, né? Enfim. Lá não. Lá deles, né? é cultura. É cultural. Então, lógico, eu não trabalhava lá, mas eu tinha que dar a gorjeta, porque sendo a gorjeta você não é bem atendida lá também. Tem um pouco disso. Entendi. Né? Não é que você não é bem atendido. Depois, na próxima vez, você não tem o mesmo atendimento. Se você vai sempre naquele lugar. Então, eu sempre dava gorjeta. Então, literalmente, o poder... faz-me rir. Faz-me rir.
tem isso. Total, uai. Então, lá nos Estados Unidos é muito cultural esse negócio de gorjeta. E eu dava gorjeta, então eu também ganhava gift. Então eu trouxe legal. muitas coisas, até você, Carol. Comprou de mim Sim. sendo gift, né? Mas é assim, faz parte do empreender isso, né? Faz parte. Meu marido fala que a gente ganha na hora da compra, Total. né? É. Então, É isso. é isso. Porque aí é quando você consegue comprar bem, que você tem uma margem boa Sim. para você também poder sustentar a empresa ali Sim. dentro de toda a sistemática dela. É, e aí, enfim, aí eu trouxe, mas aí eu fui pega na alfândega. A primeira vez. Sério? essa foi a primeira. Não, foi depois que já tava bombando. O negócio já estava Foi bruto, então. organizado. Sim, foi bruto. Mas aí você chegava a fazer compra online e eles mandavam? Não, ou não? isso Você aí já ia toda vez? de compra online já ficou recente. Isso é coisa de, sei lá, de 7, 8 anos pra cá, porque não, tinha que ir buscar. Entendi. Aí deu ruim, né? Aí deu ruim, amigo. Perdeu Mas também, tudo. olha só, eu estava Ana Laura. Ah. Cara, eu pedi pra ser presa, né? Perrengue chique. Sabe o que aconteceu? Bom, como tinham 2 aviões chegando no mesmo horário, eu pensei, eu acho que eu vou falar que eu tô vindo de Buenos Aires. Se me parar, vou falar que eu tô vindo de Buenos Aires, porque quem vai querer pegar coisa de Buenos Aires? Ninguém, Sim, né? Sim. Mas enfim, tava tudo no esquema. Falei, vou colocar óculos. Quem coloca óculos 2 horas da manhã? Entendi. Já devia ser quase 3, né? Coloquei óculos de sol. Ai. Eu tava com uma bota desse tamanho, porque lá em Nova York tava muito frio, né? Era janeiro, tava muito frio. Uhum. E aí, aquela filona da alfândega, E E você a- com as 8 malas? 8 malas. Assim, mala grande, mala média, mala Sim, bolsa, tudo, sim. né? Tudo dava 8. Aí a hora que eu fui passar, eu fui. Aí a moça, a mulher que tava, a policial, senhora, eu já fiquei com raiva de ser chamada de senhora. Eu não era nada senhora, a hoje ver. eu sou. Senhora, eu fui. Senhora, lembra do senhora? Senhora. Senhora, por favor. Senhora, por Ai, aí eu favor. gelei naquele momento. Eu bem tirei o óculos e oi, é comigo? Ela, sim. Ela, de onde é o seu voo? Ai, aí aquele gelo na medula, Gente, né? Eu Mas você gelei. já tava... Eu ia mentir. Hum. Mas glória a Deus pelo meu Deus. Eu falei assim, Nova York. Ela, por gentileza, as malas são suas? Eu, sim. Salinha. Desse jeito, assim? Desse jeito. Meu Deus. Aí eu dei uma de desentendida. Que salinha? Enfim, fui pega, né? Eu não fui algemada, nada, mas eu fiquei ali, sei lá até que horas, porque eu tive que ligar pro meu marido na madrugada, né? Tipo assim, Caramba. né? Enfim, eu não perdi nenhuma mercadoria. Eu tive que pagar o imposto. Tá. Paguei. Tá. Não é barato, Aham. né? Vocês imaginam, 8 Sim, malas de mercadoria. Aham. Enfim, né? Eu tive que abrir todas porque eles não colocam. Nesse ponto eles são muito educados. Eles não colocam a mão em nada. É você que abre, você que mostra tudo, Entendi. né? Aí eu lembro que tinha um crucifixo e eu olhei para esse crucifixo e falei assim, pai, se o senhor me aí nasce meu CNPJ. Se o senhor me livrar disso, Olha, chegou aqui. eu vou fazer e eu vou ser fazer legal, tudo eu vou certinho. fazer tudo certinho. Foi aí que nasceu o CNPJ, o meu Ai, primeiro que CNPJ. Cara, que eu era legal, MEI, cara. foi MEI. Eu criei o MEI. E aí nasceu o CNPJ. Meu Deus, como foi difícil, porque comprar no Brasil... Primeiro que não tem tudo no Brasil. Né? O que eu trabalhava não tinha tudo. Hoje já tem tudo, mas naquela época não tinha. Aí eu criei meu primeiro CNPJ, porque ele me livrou. E a taxa, a taxa de importação que foi cobrada foi muito baixa. Eu não lembro, mas assim, não foi nem metade do valor que eu teria que pagar. Se você trouxesse, tipo, Sim, legalmente na é. época. Entendi. Mas assim, foi muito... Meu marido falou assim, é sério, eu vou ter que depositar só isso que você está falando? Eu falei, é Coisa isso. de Deus, né? Foi muito Deus ali, sabe? E enfim, olha novamente Deus aí, né? Deus sempre. E aí eu falo que ele me livrou, não foi legal, né? Porque você fica ali junto com bandido, junto com Claro, criminoso, junto claro. com traficante, junto com tudo, né?
E eu falei, meu Deus, eu tô só comprando umas coisinhas pra vender. Só uma bombinha. Só uma bombinha. Mas, enfim, aí eu criei o CNPJ. Eu não montei loja. Aí eu criei... Com o CNPJ nasceu o site. E aí eu montei esse site, coloquei tudo ali. Fui colocando, enfim. Porque ainda era o Orkut, né? Então, aí, já tinha surgido o aí Instagram? o Orkut já tava saindo. Uhum. Aí o povo tava um pouco no Orkut, um pouco no Facebook. Eu tava no Facebook já. E aí... É verdade, o Instagram veio depois, né? Depois do lembrei, Facebook. tem um detalhe nessa história. Eu trouxe uma marca que eu prefiro não citar o nome. Tudo eu não bem. trabalho com essa marca hoje e eu sou apaixonada por essa marca. E essa marca viu no meu site que eu não estava comprando deles, mas é porque eu ainda tinha mercadoria Que era antiga. Aham. porque eu estava viajando com mais frequência. Você fazia quantas viagens? Ai, Carol, eram muitas. Tipo, uma Isso por depois mês. do CNPJ. Já. Até menos, às vezes. Menos, entendi. Até menos. Porque daí chegava e ia embora, você tinha que voltar a buscar. E tinha muita mercadoria. Pra você ter noção, eu já nem trabalhava mais com encomenda, porque não dava. Entendi. Não dava. Eu já estava vindo muito seguidor naquela época no Facebook, né? Sim. E eu já tinha criado também um Instagram, mas não era Princess, era Loja Brinquedão. Mas bem lá no comecinho, né? Do Instagram. Lá Eu no comecinho. super lembro de você fazendo os vídeos dos produtos da loja do É. Rodrigo e Eu acho que você até toda então o animada. Facebook era mais forte que o Instagram, né? Isso. Sim, O sim. Facebook era forte. Tinha mais força. A gente conversava por mensagem do celular. Sim. Não tinha... Ou era MSN, ou era... Como que chama? O Messenger do Facebook. Não tinha ainda. SMS. Era SMS. Tá. Então a gente comprava o pacote de SMS, lembra? Verdade. E aí eu mandava mensagem, não tinha como montar grupo, não tinha nada disso. Então era ali, manual. Uhum. Enfim, com essa questão da fiscalização, meu contador... Não, nosso advogado, na época teve que entrar advogado, enfim. Sim, eu fui presa, sim, né, gente? Sim. O meu advogado da época falou assim, olha, eu recomendo você... a marca. A marca, A verdade. marca. Te notificou. Essa marca me notificou e eles foram muito, muito enfáticos e falaram, olha, vai vir aí algo bem ruim para vocês, então é melhor você parar de trabalhar com a marca e não usar mais a marca. E tinha muita foto, enfim, mas graças a Deus para essa marca também. E o meu advogado falou, olha, eu recomendo você cancelar esse Instagram, esse Facebook e começar do zero. E eu lembro que esse Instagram já tinha, 3 mil seguidores naquela época. Tudo Caramba, orgânico. 100 Era orgânico? seguidores era Orgânico, muito. é, 1.000 seguidores era é. muito. 3 mil seguidores era muito. E no orgânico, né? No orgânico. A gente era, ser famosa Sim, naquela época, sim. né? E tudo que você postava dava um boom, porque rede social era tudo novo ali, Sim. né? E aí eu falei, mas eu não vou desfazer esse... Não, você tem que desfazer. Você tem que desfazer, porque eu não vou te defender mais. Porque Botou a pressão, sim. ele botou, mas ele tinha razão, Sim, porque entendi. eu não estava trabalhando legalmente com essa marca. Tá. Entendeu? E tava tudo errado. Precisava ser feito mesmo. Precisava, né? Eu lembro que eu chorei muito, porque... Os perrengues de empreender. As pessoas acham, ai, deu super certo. Em meio a lágrimas. Gente, foram muitas. Diz que Deus, ele colhe todas as lágrimas, né? Ele Exato. colhe mesmo. E aí, enfim, eu tinha marcado um coquetel na loja do meu, porque a loja era junto. Eu tinha um fundinho na loja do meu marido. Não sei se você lembra dessa época. Lembro. E aí eu tinha marcado um coquetel, esse coquetel ia ser no sábado. E essa notificação foi, na quinta, e eu já tinha divulgado esse coquetel. E meu advogado falou, você não vai fazer esse coquetel. Eu falei, eu vou fazer esse coquetel, eu sempre fui muito teimosa. E eu fiz o coquetel. E foi um policial lá. Você Foi. tá brincando. Eita, atrás de bicho, hein? Meu Ana? Deus. E aí ele falou assim, olha, você foi notificada. Ele já sabia tudo. Já tava tudo... Tudo. Você vai ter que parar. E enfim, o cara...
Chorava mais um Eu pouco. falei, meu Deus do céu. Eu falei, gente, eu só quero vender. Porque assim, eu tinha noção que era errado, óbvio. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô trabalhando, eu não tinha noção. Gente, é a mesma coisa que eu vender. Eu não tô matando, eu não tô roubando. Não tô matando, tô roubando. Mas eu pensava assim, eu sei que eu tô errada, porque eu tô comprando por meios ilegais. Eu não tinha cumprido meu acordo com Deus, lembra? Que eu tinha um acordo com ele? Sim. Então, eu tinha só criado o CNPJ, mas eu falei pra ele que ia ser tudo legal e não tava sendo, né? Não tava, mas era por conta dessa marca em específico, ou Não, não? tinha algumas coisas ainda que eram por vias ilegais. Entendi. Entendeu? Entendi. Enfim, né? Então, assim, não adianta você querer ser meio certo. Não existe o meio certo, você tá errado. É verdade. Ai, certo? que lição, Ana. Mas não é Muito verdade? massa, sim. E aí, bom, enfim, ele foi e falou, olha, você não vai poder, senão eu vou ter que fechar a loja, inclusive, do seu esposo. Aí você falou, pronto. Gente, eu tinha comprado, gente, sério, eu tinha comprado um tapete lindo, tinha colocado lá no escritório, tinha comprado uns puff, tinha decorado, eu tinha a suqueira me acompanha até hoje, tinha comprado uma suqueira para fazer água aromatizada, que aquilo lá era o boom do momento, hoje é super normal, né? Sim. Mas naquela época era super chique e tal. E aí não aconteceu esse coquetel. Não aconteceu. Aliás, aconteceu, mas no meio do coquetel eu tive que desfazer tudo. E aí você Coloquei mandou no todo carro. mundo embora? Como que Não, foi? porque não era assim de lotar, sabe? As pessoas iam chegando. Tá. Aí meu marido falava, olha, ela teve que desfazer, não falou o que era, Sim. né, tal. Eu cheguei em casa com aquele monte de coisa dentro do carro. Que pensa, tinha uma mini Ai, loja meu dentro do coração. carro. Tinha uma mini loja dentro do carro. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí o meu advogado me ligou naquela tarde, era sábado, e ele falou assim, você vai desfazer o seu Instagram agora, o seu Facebook. Desculpa, o seu Facebook. E aí eu desfiz e eu chorei muito. E eu falei, Puts. e agora? E agora? E agora? E agora? Deus, sou eu de novo. Vem cá, me ajuda. Mas enfim, né? Cuidado com as coisas que você promete pra Deus, porque Ele vai te cobrar. E Ele me cobrou. E aí... Mas Ele me deu a estratégia. Lembra que Deus é Deus de detalhes? Sim. Ele tinha me dado uma estratégia, mas eu não tinha usado, né? E eu falei, e agora? Eu chorei aquela tarde inteira, sábado, eu chorei domingo. Segunda-feira, meu marido saiu pra trabalhar, eu fiquei. Fiquei com as coisas no carro, que eu não tirei as coisas do carro. Eu não tinha ânimo mais nem pra olhar as coisas. Sim. E tinha tudo ali, tinha maquiagem. Aliás, eu comecei com maquiagem, depois eu vim pro capilar, fui fazer tricologia, enfim. Aí, o meu marido falou assim, você vai ficar aí? Tem que sair pra vender. Eu falei assim, ai, Rô, eu não tenho estratégia e tal. Quando ele saiu pra trabalhar, que eu fechei a porta, veio o nome Princess no meu coração. Olha. Na verdade, vieram as princesas da Disney no meu coração. Vieram essas princesas, vieram aqueles cabelos, aquelas maquiagens, né? Que vocês já foram lá em Orlando? Não, ainda não. Mas ainda. Ainda. Mas era assim, elas são lindas, elas são cheirosas. Aí veio isso. Eu falei, nossa, Princess. E aí as princesas. E eu falei, gente, o que isso tem a ver? Aí eu falei, gente, é isso. Eu vou criar um novo Instagram. Eu não vou ficar aqui chorando, porque o empreendedor, ele chora 2, 3 dias, mas depois ele parte, né? Já Chega a vibe, reorganiza. vambora. e Vambora. E eu parte. tinha mercadoria pra vender, eu não tava mais ali brincando. Não era mais, vou pegar Claro. encomenda. Eu tinha que pagar o cartão do marido. Cara, mas e essa mercadoria que deu todo esse BO aí, Aham. você não podia mais mexer com ela? Assim, não podia aparecer. Eu não podia aparecer porque eu tinha tinha mercadoria que era legal e tinha mercadoria que era Tá. ilegal. Como é que eu ia vender? Não tinha o que fazer, né? Aí eu peguei e criei esse outro Instagram numa segunda-feira, tipo 10, 11 horas da manhã, eu lembro que era antes do almoço. Fui pro como que chama? Mensagens do Aham. celular, SMS. SMS. Não tinha como mandar grupo. Não tinha como copiar e colar. Não tinha Não isso. tinha. Lembra? Aham. Era na unha. Na unha. Oi, Carol. Tudo bem? Aqui é do meu celular particular. Nossa. Por isso, tanto que tem gente que me manda mensagem até hoje. Uhum. Né? Hoje não dá pra Sim. dar o particular, né? Sim. E eu... Oi, Carol. Tudo bem? Aqui é a Ana Laura, da loja Brinquedão. Estou te mandando mensagem para te falar que o Instagram foi... Eu apaguei, né? Não falava o motivo, o Facebook também. Uhum. E eu acabei de criar um outro Instagram, e eu tinha que divulgar a loja do marido também. Da loja do Brinquedão é essa, e agora tem a Princess. Segue lá no Instagram. Nossa, Instagram eu não tenho.
Como você não tem, amiga? Todo mundo já tá tendo. E as pessoas não tinham Instagram. Olha, foi da época que tava surgindo mesmo. Nossa. Foi quando surgiu o Instagram. As pessoas não tinham Instagram. Pensa. E é isso, ninguém tinha Instagram. Ninguém. Caramba. Aí eu falava assim, então, eu vou te mandar um link. Tinha um link Mas já. aí você fez o Facebook junto? Fiz ou... junto, Tá, criei tudo beleza, junto. Foi tá. tudo no mesmo dia, numa sentada. Eu criei o Facebook do Rodrigo, o Instagram do Rodrigo, lá da loja Brinquedão. Sim. E o Princes. Todos os meus arrobas são Princes, por favor, já me segue. Né? Princes. Princes, então foi assim. Aí eu criei e as pessoas não tinham. Meu Deus. E aí eu falava assim, agora, onde que eu vou divulgar? Porque aquele, né, Instagram com, tipo, quase 3 mil pessoas, tudo no orgânico ali, não tinha post patrocinado, não tinha influenciadora, né? Mas aí eu fui crescendo, conheci uma pessoa, eu sou muito grata a Deus pela vida dessa pessoa. Não sei se vocês vão lembrar de Janete a Estranha. Janete, a estranha. Lembra? Lembro, super. E... Personagem da Globo, né? Era, mas não era essa Janete a Estranha. Essa Janete a Estranha era um Instagram que tinha, que era pipocado. Tá, Era tipo, na tá, época, era lembrei. 400 mil seguidores. Lembro. E assim, eu tinha nem 1.000. Era tipo de meme, né? Era, Sim, de meme. Sim, Aham. sim, lembrei. E aí eu conheci, eu mandei uma mensagem, eu segui, eu falei assim, nossa, olha que legal. Quando será que é para divulgar? Eu peguei, mandei uma mensagem e meu marido sempre foi contra, até hoje, meu marido é contra passar cartão na internet. Gente, meu site é confiável. e ele é contra até hoje. Aí não tinha Pix, então eu falava assim, eu vou fazer um depósito. Então o que eu fiz? Eu peguei, mandei uma mensagem, um e-mail, para essa Janete a Estranha. E aí eu falei assim, olha, eu não vou passar cartão, tem como fazer um depósito? Ah, não, é só cartão. Eu falei assim, não, eu não vou passar cartão, eu quero fazer um depósito. Gente, muito insistindo. Quando eu fui fazer o depósito, eu fui no banco, o cara do banco, o gerente do banco, era muito amigo do meu marido, é até hoje esse pessoal. E ele falou assim, nossa, você tá falando que é lá em São Paulo, que na minha cabeça era São Paulo, Rio. Falou, não, essa conta é aqui de Mato Grosso do Sul. Eu falei, oi? What? Como assim? É uma conta, falou o nome da cidade, não vou falar aqui. Sim. É uma conta do interior de... Mentira. Janete a Estranha era do interior de Mato Grosso do Sul. Cara, existia. Não. Depois teve os negócios de vender, né? Ah, tá. Instagram. Isso. Essa pessoa Virou acabou comércio. vendendo, né? Então, eu sou dessa época que patrocina. Aí eu liguei pra pessoa, a pessoa não me atendia, eu insisti. Na quarta vez, a pessoa me atendeu. E falou assim, bom, vamos para resumir a história, nós ficamos amigos, eles vieram na minha casa algumas vezes, nós Cara, fomos para a que casa legal. deles, Que bacana. um casal muito bacana, e aí nós ficamos bem amigos, tal, e assim, antes eu pagava post, né, era caro, era tipo R$400 Por na época, post. por post, era Pra muito eles. caro. Feed, não tinha stores ainda. Não Entendi. tinha, Era então. Snap depois, lembra? Ah, é verdade. verdade. Aí eu pagava, chegou uma época que eu não pagava mais post. E assim, eu fazia um post nesse perfil, vinha, tipo, 3, 4 mil seguidores. Caramba, então Eu era lembro bem que engajado. quando eu fiz 10K, gente, sonhado, o arrasta pra O cima, arrasta pra meu cima. Deus, né? Ontem, inclusive, eu até tava nas Nas memórias, memórias. apareceu quando eu fiz 200K, Olha só. 8 anos atrás. Caramba. Cara, Hoje você tá com hoje tá quantos? Depois eu parei de postar, hoje tá com 227, mas eu parei, né? Você deu uma segurada. Não é que eu dei uma segurada, eu parei de fazer patrocinado, Entendi, eu parei... tá. Hoje eu patrocino só mercadoria, né? Uhum. E eu conheci muita gente nessa época, Sabrina Sato, Que legal. Adriana Santana, hoje estourada, né? O famoso da época eram as Big Brother, Sim. né? Mas aí você chegou a ter um business com ela? Eu mandava mercadoria, elas postavam, então eu cresci muito nessa Que época. massa. Né? Muito, Explodiu. eu explodi nessa época. E foram assim, tipo, 3, 4 anos, assim, postando direto. Legal. E cresceu muito meu Instagram, Eu muito, lembro, muito. não sei se você vai lembrar disso, que a gente até se inspirou em você. Jura? Porque É verdade. Porque eu não conhecia ainda, né? Daí a Carol me mostrou seu Instagram. Eu falei, cara, que legal. Olha. E a cabecinha de empreendedor, De né? empreendedor. Começa. Eu falei, cara, que muito massa legal. isso, hein? E aí eu tinha na época, não tenho, né? A minha prima,
ela também ia para os Estados Unidos. Olha que legal. Direto. E aí, né? É. Aí foi quando a gente falou, vamos... O que você acha de a gente comprar umas coisas lá e começar a vender. vender? E virar sacoleira. Mas não O rolou. início é Não rolou. sempre assim. Exato. Aí A não, gente tem aí os a gente- insights, as ideias, Isso. mas é tão engraçado porque é bem o que vocês pensaram também, é fácil. A gente Sim, sempre pensa, sim. vou montar um restaurante, olha lá, tá pipocando. Nossa, é fácil, Ai, vou mexer é. com cílios. Sim. Nossa, imagina, olha lá, se ela dá conta, também dou. Sim. E não é bem assim, tudo né? é um processo. É um processo, não é fácil, né? Você pode ir preso. Sim, não, e não só por isso, mas assim, tinha toda a questão do Tudo. gap. Aí nessa história, o que aconteceu? O que mais impedia a gente? A gente foi tirar um visto e nosso visto foi negado. Olha. Então, assim, a gente não teria essa facilidade que Aham. você teve de poder ir buscar a mercadoria. Não, a gente tinha Facilidade, que fazer entre tudo aspas. online. É. Aham. Não, mas eu falo assim, para início, né? Sim. Até para você entender do mercado e tudo Sim. mais. Então a gente não teve. Aham. E isso foi assim, nossa, foi um baque pra nós. Eu falo que eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Juro pra vocês, juro, eu sempre falo isso. Eu entendo. Cara, você entende, né? Você ter um visto negado é como se a pessoa dissesse que você não é Eu digna. não tive visto negado, mas lá nos Estados Unidos, não em Orlando, Miami, não, mas quando eu ia para fazer compra, eu ia com esse propósito, com esse objetivo de compra. Eles não estão nem aí para você. Não. Nem aí Não. para você. É uma Você cultura um- realmente bem fria, assim. eu ganhava muito presente, sim, porque eu era, né, porque eu dava gorjeta, então assim, Sim. Você já estava bem relacionado. já estava, assim, não é que as coisas foram acontecendo, foram fáceis, não é isso, mas é o que eu digo, quando tem Deus no negócio, flui, entendeu? Exato. E se ele não está no negócio, ele queria te abençoar aqui, olha como você é abençoada exatamente. hoje. Mas Mas é. foi Não é justamente verdade? essa reflexão Mas que hoje a gente também a fez. gente tem bem claro, assim, que é fato que a Aham. gente nunca perde. Não, A gente aprende. a gente Exato. aprende. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Exatamente, a gente aprende sempre. Sim. E aí, bom, enfim, o Instagram começou a pipocar, tal, eu tive programa de TV, acho que você, não sei se você lembra, mas... Não, essa eu não peguei. Numa emissora aberta, enfim. Mas de 8 anos pra cá, eu era muito ativa no Instagram, Sim. muito ativa. Mas junto com isso, as pessoas não imaginam como que... As pessoas falam, a Ana é famosa. As pessoas chegavam na minha loja e falavam assim, nossa, é você. Mas aí, quando Era que muito você abriu o engraçado físico? isso. E qual foi o motivo? Vai fazer 8 anos agora. A Eu não estava mais necessidade. dando conta Entendi. do online. Estava muito difícil não ter uma loja física. Entendi. Estava muito difícil. Eu estava trabalhando já com vários motoboys, com o correio, enfim. E o meu maior público sempre foi Campo Grande, Entendi. né? Então, assim, estava muito difícil. Muito Entendi. difícil. Eu falo que hoje o meu público, esses 200 e poucos mil seguidores, é Campo Grande, porque o site já não é tão igual era antes. Eu dei mais foco para a loja física. Entendi. E aí as pessoas, você envia? Depende. Tem empresas que não me autorizam envios. Algumas marcas capilares não me autorizam envios. Sério? É mesmo? Sério, e eu Não sou sabia muito honesta, meus parceiros sabem disso, né? E eu não envio. Se você falar, não, Ana, eu vou te vender isso, mas você não pode enviar, eu vou entrar em contato com o distribuidor e falar assim, ó, envia para essa pessoa, porque essa pessoa, ela tá precisando dessa mercadoria. E eu sou, hoje cedo, inclusive, aconteceu isso, né? Entendi. Gente de fora entra muito em contato, mas o meu maior público é Campo Grande. E é tão engraçado que quando assim, de 8 anos para cá, nesses 8 anos, fazendo um balanço, assim, eu passei por muitas coisas, né? Muitas Sim. coisas. Inclusive uma depressão muito séria. Jura? As pessoas não têm noção Depois disso. do pico da explosão. Depois. Caramba. Depois. Eu acho que a pandemia, ela mexeu com muita gente, inclusive comigo, né? Sim. E Eu tinha até esquecido do lance da pandemia. antes da Você pandemia. tocou. Mas assim, eu fazia live numa época que ninguém fazia live. Eu fazia live e fazia e pipocava, Sim. né? E na pandemia eu parei de fazer live. Eu não queria aparecer, eu comecei a engordar demais. Eu cheguei a 105 quilos. Mentira. 105 quilos. Uau. Foi uma fase bem difícil, porque as pessoas não... Esse é até um assunto para um outro, né? Com certeza, vamos Um outro precisar. momento. Mas junto com a obesidade vieram algumas doenças
que glória a Deus já foram embora, né? Uhum. E eu deixei de postar. Eu abandonei o Instagram, deixei pessoas cuidando. Hoje é minha filha que cuida. Hoje eu posto, tô ali, né, nos stories, mas não tem mais aquela hello, olha esse produto, né? Ali no feed, escrito no feed, né? Sim. Você olha que tem uma pegada mais profissional, tal. Não é mesmo porque também o Instagram mudou. E Né? as pessoas te cobram, sim? Muitas. Quem te segue no tempo. Os jurássicos, sim, cobram Quero bastante. te ver mais. Ai, Ana. Né? Mas aí, depois eu fiz uma cirurgia bariátrica, né? Não tem problema nenhum de falar disso. E as pessoas cobram, é tão bom te ver feliz. Eu dava bom dia no Instagram, dava bom dia. Né? E aí fui perdendo, porque a depressão, ela te leva a isso também, né? Sim. E eu, na verdade, eu não queria aparecer. E junto às pessoas, eu acho assim, que a rede social, ela é uma... Você tem que cuidar muito, porque as pessoas mentem muito na rede social, né? Elas postam algo que elas não vivem, né? Sim. E hoje você sente quem é de verdade. Você não consegue mais enganar seu público. É verdade. Você não consegue, né? E eu sempre fui muito real ali. Se eu estava bom dia, estava bom dia. Eu estava triste, eu estava triste. Eu sempre fui, né, na política. Acho que muita gente lembra de mim da política também. Então, assim, eu sempre fui muito real ali. Então, se eu não estava bem, eu falava, ai, gente, ora por mim, hoje eu não tô legal. Né? E eu parei. Eu fui parando. E, consequentemente, você perde Instagram. A pessoa, né? Uhum. Enfim. Deixei de fazer public post. Isso já até antes da pandemia, porque o meu propósito não era esse. Começou a surgir muito também. Você cresceu, né? Sim, eu cresci muito e veio muito. Gente, grandes marcas, grandes empresas, grandes Muito lojas legal. vieram atrás de mim. Eu tive parceria e eu cobrava por isso. Eu fazia encontrinho no shopping como grande. Jura? Meu Deus, sou muito grata às marcas que me contrataram, né? Muitos restaurantes eu era patrocinada, mas isso não era o meu foco, né? Entra junto com a minha conversão, né, a Cristo. Que foi nesse momento. E eu não falo aqui de religião, eu falo de conversão a Cristo claro. mesmo, né? E o meu propósito não era publi, meu propósito era salvar cabelos. Né? Meu propósito era ver as pessoas com autoestima elevada, porque eu sou a prova disso. Sim. Eu lido com a beleza diariamente. Sim. E eu me via, né? Eu falei, gente, como é que eu vou falar de beleza sendo que eu não me sinto bem? Né? E aí eu parei com os publis e tal, gente, voltei. Mas eu não cobro mais. Antes eu cobrava. Entendi. Né? Hoje eu não cobro. Você me pede um post, eu vou lá e posto. E quanto é? Não é. Só que se eu vejo que o seu negócio não tem a ver comigo, eu não posto. Você também dispensa? Eu dispenso. Antes eu postava tudo. Posta essa garrafa d'água? Tá, paga aí X que eu... Né? Sim. Enfim, hoje não é o meu... Se pediu, Ana, posta pra mim tal coisa, eu vou fazer um evento. Se tem um negócio, tem a ver comigo, se eu acredito naquele negócio, então tudo que vocês veem no meu Instagram é porque é real. Né? Não que antes não era, mas antes tinha muito patrocínio. Né? Tem empresas que eu fiz e que eu não gostaria de fazer de novo e não vou fazer, sabe? Mas tem empresas que eu faria de graça, e faço de graça hoje. Que massa. Que legal. Valeu a experiência, né? Muito. A gente tem que cuidar muito isso, né? Porque quando você sai do seu propósito, quando você sai do seu foco, é complicado. E o mundo tá aqui para isso, né? Tá. Ele tá aqui para tirar a gente, exato, para tirar a gente do propósito, para distrair a gente, para que a gente fique ali refém do sistema, né? Exatamente. E na verdade, isso eu também costumo dizer muito, que é uma das coisas que a gente tem que ter muito claro desde sempre, né? As pessoas querem que você seja assim, elas querem saber do seu casamento, elas querem saber. Eu tenho um Instagram que é meu particular. E esse eu não abro. Eu não abro. Mas eu sou sua amiga, tá? Mas a que ponto? Você frequenta a minha casa? Sim. Então ali são pessoas realmente. É bem pouca gente. Sim. São pessoas que eu receberia na minha casa. Entendi. Entendeu? E que eu tenho certeza que se eu precisar, eu vou ser recebida na casa dessas pessoas. Sim. Né? Vem convite todo dia, né? Mas não é ali. Ali eu mostro o meu dia a dia, ali eu mostro os meus filhos. Mas o meu dia a dia,
né? O que tem no seu dia a dia? Trabalho. Sim. O que um empreendedor faz? Exato. Né? Então, assim, eu tenho muito esse cuidado de separar hoje. Eu não quero... Hoje é muito difícil eu postar minha vida particular no Instagram. Eu posto muito pouco hoje da minha vida particular. Antes era muito aberto, né? E isso prejudicou muitas coisas, né? Mas, graças a Deus, agora a gente vai aprendendo a separar, Sim. né? Com certeza. Mas é isso, gente. Com certeza. Hoje eu posso dizer que eu tô muito feliz com a Princess, com esse coisa CNPJ boa. que eu amo tanto. Que história linda. Linda demais. Linda. Ana, mas tá doido. Muito, muito incrível sua história. E assim, gente, fazendo aquela reflexão básica, né? A história da Ana, nua e crua aqui, né? Lógico, resumida, né? Porque com certeza Bem teve resumida, muito mais lágrima, nossa. muito mais perrengue, né? Segundo episódio por aí. Exatamente, parte 2. E o que fica muito claro? Não existe atalho. Não tem milagre. Não existe milagre. É ralo. O caminho mais curto Perrengue. não compensa, não vale a pena. Então, assim, a Ana trouxe, inclusive, muito, sempre, né, Deus. Então, a gente faz ali todos os nossos episódios, todos, sem Sério. exceção, os empreendedores falam de Deus, falam da presença de Deus, né? Porque na Deus, vida. ele realmente é isso. Se ele não, é o que eu sempre falo, se ele não tiver nesse negócio, qual é o negócio? Exato. É no namoro? É. É no casamento? É na empresa? Né? A vida é o empreendimento, vida. né? Na vida. A vida. É tão engraçado, Carol, que a gente estava até falando aqui antes, né? As pessoas buscam muita fama. Sim. Como as pessoas buscam a fama, né, hoje, né? Verdade. E elas querem a fama a qualquer custo. E essa fama, ela é complicada. Se você Ela tem um custo. Né? Graças a Deus eu não corri atrás, ela veio. E fama é diferente de sucesso, né? Total. Eu falo que eu tenho sucesso. Eu tenho sucesso. Que legal. Porque eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades, Uau. sabe? Sim. E sucesso para mim é isso, é ter uma família que me honra, que eu posso honrar, que eu posso chegar na minha casa, conversar, dormir, né, Uau. tranquilamente, né? E ter sucesso não quer dizer que todos os boletos estão pagos. Claro. E ter sucesso não quer dizer que está dando tudo certo, mas está caminhando para o tudo certo, sabe? E a gente tem que... A depressão, ela veio junto com um sucesso, uma fama que eu não estava buscando. Eu nunca busquei isso, eu nunca busquei. As pessoas, mas você gosta de aparecer. Eu gosto de gravar, eu gosto de comunicar. estar na internet, eu gosto de falar. Onde eu vou, eu falo. Sim. Dá pra ver no seu Né? semblante quando você tá Eu falando. gosto. Gente, eu trabalhava, né, com crianças, então tem que gostar de falar. Sim. Mas isso não quer dizer que eu estou buscando a fama, né? E eu sempre falo, cuidado com o que você está buscando. Cuidado. Tenha clareza, né? Tenha clareza. Porque se não for, né? Porque às vezes a gente cita alguns artistas, explodiu. Tá, era para essa pessoa explodir, Sim. né? E a gente tem que tomar muito cuidado porque quando ela é buscada de forma errada, não é só o seu empreendimento que vai dar errado. Sim. É a sua família. Quem que está atrás da sua família? Tem outra família? Tem amigos? Cuidado com os amigos. Tenha muito cuidado. Porque às vezes a pessoa está se aproximando de você por causa daquilo que você tem, não daquilo que você é. Não é verdade? Uau, sim. Muitas pessoas se aproximaram de mim pela Princess. E é muito triste isso, Sim. né? E Sim. às vezes a gente descobre tarde, né? É. E a gente sabe quem tá buscando você pelo que você é, pelo seu trabalho, né? E é tão gostoso saber quando as pessoas... Igual a Carol. A Carol uma vez chegou em mim e falou assim, cara, eu sempre te admirei. Porque você é assim, assim. Então, assim, a gente sabe que é verdadeiro. Sim. Não tô aqui puxando sardinha pro lado, não, mas né? Você é esposo dela, você sabe do que eu tô falando, né? Mas, ao contrário, tem muitas pessoas que chegam e tá ali, na verdade, quer só aproveitar do seu Instagram, né? Achando que ali foi fácil. E é conquistado. Tem muita história Muita ali, né? história. Né? A Princess tem muita história. Esse ano faz 8 anos que eu tô ali e... olha lá, tá comendo do bom e do melhor, tá viajando, tá isso, tá aquilo, né?
Hoje eu não posto mais, então as Hoje pessoas ninguém não faz sabem o os que eu passos. estou fazendo. Mas eu acho que é isso. A gente precisa tomar muito cuidado porque é perigoso. Sim. É bem perigoso. A gente vê tantas pessoas aí só ladeira abaixo, né? Por quê? Né? E hoje é isso, né? O digital trouxe também essa possibilidade da fama de maneira mais democrática, vamos dizer, né? Então, qualquer um hoje pode criar uma conta no Instagram e explodir, Sim. né? De repente, não é de repente, mas enfim, Sim. pra gente aparece que é de repente. Sim. Mas, e eu acho que essa democratização da mídia, da fama, muitas vezes ela é construída em cima de areia. Né? Exatamente, e as pessoas Carol. não têm aquela base sólida, não é firmada na rocha, sabe, né? Exato, não sabe aquilo que traz, né? O ônus que traz. Então todo mundo quer viver o bônus e não sabe o ônus que No primeiro vento, ser. tempestade, Já era. infelizmente. É bem isso. Mas é isso, gente. Ana, muito obrigada. Tô muito feliz, amei, muito feliz. Muito obrigada mesmo. Você sabe uma boa parte da história, mas... Sim. Que mas delícia não sabia estar da aqui missa com metade. vocês. Esse é o Bem propósito desse projeto aqui. Essas histórias que conectam com o pessoal que está lá do outro lado. Que lindo. Que se aproxima, é próximo daquilo que você já passou, ou ela está até passando nesse momento, não sabe como lidar com aquilo. E quando a gente traz histórias assim como a sua, se enxerga, né? A pessoa se enxerga ali, ela consegue resolver algo que poderia assim, levar muito tempo para isso é muito bom, é tão bom poder ajudar as pessoas, contribuir, né? Obrigado delícia. mesmo. Que bom, sou uma com vocês. Sucesso para você. Nossa. Seguimos. É isso. Ô, Ana, antes da gente terminar, deixa o seu Instagram, por favor. Milionário. Amei. Princes, todas as redes sociais, Princes CGMS. Ótimo. Todas. Show de bola. Aí lá tem o restante. Maravilha. Meu povo, lembrando que quem não se inscreveu no canal ainda, entra lá, se inscreve, clica no sininho, porque toda vez que for um episódio pro ar, o YouTube avisa. E vocês também ajudam esse canal a crescer e levar esse conteúdo aqui riquíssimo para mais e mais pessoas. Ajuda nós. No mais, obrigado. Obrigado, Ana. Isso aí, Ana. Obrigadão, delícia viu? estar com vocês. Delícia mesmo. Show. Tchau. Tchau. Maravilha. Pode falar. Mesmo? Ó, Carlão. E aí? Tá tudo certo, né, Carlão? Tá.